Boa tarde, meus amados, queridos irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, da parte daquele que é, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Mateus capítulo 24, a palavra do Senhor nos ensina de uma forma sensata e verdadeira sobre o templo de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quero ensinar algo importante a todos vocês. Quando Jesus ia saindo do templo, talvez Jesus foi convidado para trazer uma mensagem naquele templo. Talvez Jesus tenha ido falar do Pai, de Deus Todo-Poderoso, aquele a qual nós não tínhamos acesso. Antes de Jesus nós não tínhamos acesso a Deus, de falar o nome de Deus e entender que Ele nos ouve. Moisés não teve esse tempo de levar o povo para conhecer que eles seriam o templo do Espírito Santo. Talvez eles tinham medo porque não sabiam coisas horrendas que podiam ser causadas. Quando eles disse: Moisés, vai você mesmo falar com Deus, nós ficaremos por aqui com medo da presença de Deus. Respeite o templo do Espírito Santo que há em vós. A prostituição, muitas outras coisas que faz mal ao templo do Espírito Santo que é o vosso corpo. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele e seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos em particular, dizendo: Dizei quando serão essas coisas, e que sinal haverá do fim e da tua vinda, do fim do mundo. Jesus respondeu e disse: Acautelai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Às vezes nós não entendemos esta mensagem, mas conforme o Espírito Santo falou em meu coração, ainda não é o fim. E tem muitas pessoas preocupadas com o que pode acontecer no ano de 2023. E para formalizar mais essa mensagem, para que vocês entendam, nós estamos na mão de Deus. Não adianta, oh meu Deus, Tu és maravilhoso. Não adianta nós se preocupar com que as estações e o tempo do que irá acontecer. Vou folheando a Bíblia e vou ensinar algo muito importante que talvez muitos não sabem. Nós ficamos preocupados em ouvir palavras de bênção dentro dos templos. Nós ficamos preocupados em dizer que você está curado, que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, mas é a nossa submissão, está faltando a nossa submissão. Aqui em Romanos capítulo 3 a palavra diz: Toda alma seja sujeito a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades todas foram ordenadas por Deus. Nada acontece na terra sem a permissão de Deus. Vamos lutar para que Deus escute as nossas orações. Vamos nos fortalecer para que Deus ouve, porque Ele disse: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei lá dos céus e sararei a sua terra. E o que nós estamos fazendo? Estamos em debate no Facebook, ofendendo uns aos outros, e Deus não está se agradando.
mas nós temos que ser submissos a todas as autoridades, porque todas as autoridades vêm de Deus. Não há potestade que se manifesta se não for por Deus. E aqui diz, porque os magistrados são um terror para as boas obras, mas para as más, queres tu, pois, temer as potestades, faz o bem e terá louvor delas. Faça o que é bom enquanto você pode, faça o que é bom no tempo que você tem a oportunidade. Preserve o vosso corpo, que é o templo e o habitar do Espírito Santo. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas que até se matam. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas que se drogam, se embriagam e acaba destruindo o templo que é dentro dela. A beleza formada em você é o templo do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem dentro de si a paz. Ainda que aconteça alguma coisa, ainda que aconteça algo grave, ela está sempre buscando a Deus. Senhor, o Senhor que permitiu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós começarmos a buscar a vontade de Deus na terra e nos céus, assim a história vai mudar. Nós acreditamos muito. Não temos o que possa te fazer o homem, mas temos sim aquele que pode mandar o corpo e a alma para o inferno. Preste bem atenção, meus amados. Cuide do seu corpo. De estar bem, supra as suas necessidades diante do Senhor, buscando a presença da graça salvífica. Não andeis ansioso por coisa alguma, não se preocupe nem presuma o dia de amanhã, pois o dia de amanhã pertence a Deus. É uma palavra de crescimento, é uma palavra de vida, é uma palavra de paz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Se separa dessas confusões políticas, se separa dessas confusões religiosas, se separa de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque virá o fim e nós seremos destruídos. Muitos não acreditam na vinda de Cristo, ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas cuide-se, cuide-se. Tenha cuidado, não entre em contendas. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao rio. É o rio que é o que é? A presença do Espírito. Os ribeiros, aonde transportas várias águas, e água é necessidade do Espírito, água que mata a sede, e bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Essa é a palavra do reino, essa é a palavra que tem que ser pregada. Nós não precisamos de muito para ser feliz, é só cuidar do nosso corpo, que é o templo onde o Espírito Santo habita, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim em vós. Davi, ele era pecador como nós, mas ele era segundo o coração de Deus. E Deus habita aonde há mansidão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é o seu coração. A sombra do Onipotente descansará, a sombra de Deus está sobre você. Direi do Senhor, Ele é o único refúgio e fortaleza. Confie nele e Ele fará. Faça o que é bom no tempo oportuno. Busque a Deus, busque a presença. Ore pelas pessoas, ore pelas famílias. Faça isso e seja feliz. Deus abençoe todos poderosamente em nome de Jesus. Amém.